Fala aí, galera. Então, esses dias tem sido bem difícil pra gravar vídeo, muita coisa pra fazer, começou as aulas e não sei o que, mas vou falar um pouquinho aqui, né? Demissão do Felipe Luiz, nem sou flamenguista, não revelei meu time ainda, mas vou falar um pouquinho aqui, vou falar porque eu acho surpreendente, eu acho que não deveria ter acontecido. Tô falando totalmente de improviso aqui porque tá difícil fazer roteiro, tá difícil ter tempo, acabei de voltar de treinar, comer, e já são 10 horas praticamente. Eu tenho que dormir 10 e meia pra vocês terem uma ideia, então tá difícil. Mas vamos tentar desenvolver aqui. O Felipe Luiz é demitido hoje, eu acho que de maneira bem surpreendente realmente, porque a gente não esperava que isso fosse acontecer. O Felipe Luiz ele sai como um cara muito importante para a instituição. O cara fez, dos últimos 5 anos foi o melhor ano que o Flamengo teve. O Flamengo quase ganhou tudo, só não ganhou a Copa do Brasil. E, ganha Carioca, ganha Brasileiro. Depois de ganhar uma Libertadores, já ganha o Brasileiro. Vai lá, faz um ótimo, não ganha, mas faz um ótimo Mundial. Empata com o PSG e perde nos pênaltis porque o cara lá, o Safonov, pegou tudo. Então, tipo assim, o Felipe Luiz fez um trabalho do caramba. Eu não tenho estatística agora, mas são mais de 70 jogos no ano. E, querendo ou não, tem um desgaste físico gigantesco. E com isso, não só desgaste físico, mental totalmente, né? O time esse ano não conseguiu se encontrar fisicamente, tá muito difícil de pôr os melhores jogadores juntos ali, né? Que é Paquetá. Paquetá tá demorando para se encontrar. Jorginho e Arrascaeta ali, que são os pilares da equipe, são os caras que mais trabalham, são os caras que mais jogam bola ali. Eles não estão conseguindo se encontrar direito, tanto pelo desgaste físico realmente. O Paquetá não tá tão bem. O Jorginho e a Arrascaeta não conseguem jogar todo o jogo. Querendo ou não, a equipe em si tá totalmente desgastada. Quase não tiveram férias, tiveram que voltar mais cedo porque senão iriam ser rebaixados no Carioca. Tem tudo isso. E depois de um 8-0 contra o Madureira, se bem que é o Madureira, muita gente fala, conseguiu a classificação e na hora já demite. Querendo ou não, Madureira, tipo, 8-0. Sem desmerecer, obviamente, mas querendo ou não, é um resultado meio. Tudo bem, parece que é o ou, mas não é. Então, tipo assim, eu não concordo nem um pouco com a demissão dele. Obviamente ele estava mal, chega numa Supercopa contra um Corinthians que é um Corinthians mais ou menos e perde de 2-0. Chega numa Recopa contra o Lanús que só o Paquetá dá quase o time inteiro do Lanús em valor de mercado e consegue perder os dois jogos, tanto no Maracanã quanto na Argentina. É um time que realmente está bem mal, mas eu não acho que seja uma justificativa para um mês de trabalho já demitir o cara. É algo muito difícil, não tem como você fazer isso. Dirigentes têm que se informar sobre isso. Me desculpa, não tem como, cara. Não tem como você demitir o cara com um mês de trabalho ruim, sendo que ele ganhou tudo ano passado, fez tudo caramba lá, e você quase não parabenizar o cara. Não tem um mérito ali, não tem um crédito. Tipo, você teve um ano magnífico e por causa de um mês você já demitiu o cara. Obviamente, quando a gente fala em Flamengo, a gente espera título, certo? Tá na final do Carioca, vai jogar contra o Fluminense, que tá melhor agora, né? Porque o Flamengo, querendo ou não, sempre que um time ele troca de técnico, piora, e o time do Flamengo já está mal, trocando de técnico pode ficar pior para jogar uma final. Querendo ou não, o Flamengo gosta de ganhar título, né? E acho que a torcida está acostumada com isso. Só que daí nos dois títulos que disputou esse ano já não ganhou. Eu acho que cai muita pressão em cima dele. Mas que nem eu disse, eu acho que tem muita coisa ainda que deve ser levada em conta. Tanto físico, um trabalho que não está dando certo, muito jogador que não está conseguindo se encontrar, muito jogador que não tá, os melhores jogadores não estão conseguindo jogar juntos. Tem todos e vários fatores para que o trabalho não esteja dando certo. Porém, que nem eu disse, só tem um mês. Técnicos assim, bons, eles têm que ter mais tempo de trabalho. Eu vou pegar um exemplo aqui que eu vi num vídeo hoje do Marcelo Beckler. Ele fala:
quando um técnico... Por isso que não temos uma escola tão boa de técnicos brasileiros. Nossa, minha dicção tá ruim hoje, né? Vou melhorar, calma. Por isso que a gente não tem uma boa escola de técnicos brasileiros, porque não dá tempo de trabalho. Um técnico brasileiro, pouco tempo depois, porque ele quase não teve tempo de trabalho, mas já é demitido. Um técnico europeu que vem para o Brasil, normalmente ele tem muito mais tempo de trabalho, porque ele vem com uma característica que ele é de fora e é um cara que fez um trabalho muito bom na Europa. E com isso, normalmente ele vai a status de um cara que tem que ter mais tempo de trabalho. Porém, eu acho que os técnicos brasileiros, dependendo da situação que eles estão vivendo, obviamente se um técnico brasileiro, com o tempo que teve, em um mês mesmo, ele estiver levando o time à falência, obviamente, sim, ele deve ser demitido. Porém, ele tem que ter trabalho. O Felipe Luiz, que foi um cara que não... Desculpa, cara, eu vou falar isso de novo. O cara que ganhou tudo ano passado. Não tem como você demitir um cara desse com um mês de trabalho. Você tem que dar tempo pra ele. Porque com todos os desgastes, com todas as coisas ao redor do problema que tá acontecendo com o Flamengo, não é totalmente culpa do Felipe Luiz. Dirigentes, a culpa é dos dirigentes que demitiram esse cara e por razões bobas, talvez o Flamengo vai piorar esse ano. Isso é uma hipótese minha. Talvez ele vai lá e melhore. Hoje o Flamengo contratou um novo técnico. Se eu não me engano é o Leonardo Jardim. Eu não lembro o nome dele. Deve ser. E tipo, no mesmo dia em que demitiu o Felipe Luiz. Mas outra coisa, o Felipe Luiz ele sai depois de conseguir uma vaga na final do Carioca. Mas se você já tá pensando em demitir o cara, por que você vai demitir depois do 8-0? Por que você não demitiu antes? Você vai demitir quando o cara consegue a classificação pro Carioca. Pra final do Carioca, não que seja muito difícil, a chave tava fácil. Mas tipo assim, cara, não tem como. Desculpa, não tem como você fazer isso. É bizarro, infantil foi a instituição. Foi a instituição em demitir um cara que ganhou tudo. Basicamente quase tudo. Foi o melhor ano do Flamengo dos últimos anos. E, que nem eu disse, isso afeta, mano. A escola brasileira tá assim por causa disso. Então, dirigente que demitiu, não sei se foi o presidente, se foi o vice, tem que ir embora. Ou pelo menos tomar consciência do que ele fez. Pedir desculpas, porque não faz sentido. Não faz sentido nenhum. E eu acho que eles não vão se protestar sobre isso. O cara que demitiu, ele não vai dar uma nota dizendo por que ele demitiu. Ele não vai fazer isso. Mas então o torcedor vai ficar nessa. Por que ele demitiu? Por que ele demitiu? E nunca vai ter uma resposta. Então não adianta vocês, torcedores que estão assistindo, ficar esperando. Porque realmente vocês provavelmente não vão ter. O Flamengo, a minha hipótese é que ele piore. Eu acho que ele não ganha o Carioca. E me desculpa, culpa do presidente. Não sei se foi o presidente que demitiu, né? A gente teve poucas informações sobre a demissão do Felipe Luiz. Foi algo totalmente inesperado. Ninguém nunca nem imaginava que ele fosse ser demitido. Talvez se ele continuasse fazendo um trabalho ruim por mais tempo, uns 3 meses, 4 meses, ok. Mas um mês, cara, você não deu tempo de trabalho pro cara trabalhar e conseguir trazer melhor pra sua instituição. Não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Que nem eu disse, não temos muitas informações por que ele foi demitido. É algo bizarro realmente e que não faz nenhum sentido. E nisso, o Flamengo, que nem eu disse, eu acho que não vai melhorar. Só vai ladeira abaixo. Acho que Leonardo Jardim também pode ser demitido depois de um tempo. Só se ele fizer um ótimo trabalho e conseguir pegar as peças que tem para conseguir formar um time mais competitivo. O Flamengo tá muito mal no Brasileiro. Já perdeu 2 títulos. Querendo ou não, tá mal na Carioca. Foi pra final, mas pegou uma chave muito fácil. Então o Flamengo vai ter que fazer alguma coisa. O Leonardo Jardim, ele chega com status de um cara que talvez uma mini esperança. Porque a única esperança que tinha era do Felipe Luiz ficar um pouquinho mais de tempo para fazer um bom trabalho. Mas a instituição não deixou. Então, que os torcedores flamenguistas têm esperança é que o Leonardo Jardim chegue e seja um ótimo técnico. E consiga fazer com que a equipe jogue de maneira
melhor e consiga encaixar suas peças. Eu acho que quando todo mundo estiver físico, quando todo mundo já estiver mentalmente e fisicamente bem, dos jogadores eu quero dizer, o time vai voar. Só que isso era mais o Felipe Luiz. Eu não sei como que o Leonardo Jardim vai fazer para encaixar esse time. É algo totalmente diferente. Os dois são duas pessoas, dois técnicos, duas maneiras de jogo diferentes. É totalmente diferente. O Leonardo Jardim ele trabalha de uma maneira diferente do Felipe Luiz. Então, por mais que o Leonardo Jardim chegue e pegue as melhores peças para colocar dentro da equipe, talvez ele não consiga fazer a mesma coisa que o Felipe Luiz fez, porque o estilo de jogo não é o mesmo. Ele vai ter que adaptar isso para que o Flamengo consiga se encaixar aí e ser um time mais competitivo, senão não vai conseguir. Então, parabéns à instituição Flamengo por ter feito isso. Querendo ou não, você provavelmente vai deixar o seu time abaixar o nível um pouco. Eu acho que não vai ser tão competitivo quanto era no passado. Talvez seja um ano de notícias ruins para os torcedores flamenguistas. Mas é basicamente isso, meus caros. Eu peço que vocês deixem o like e se inscrevam no canal. Esse vídeo foi totalmente feito no improviso. Eu só peguei e fui falando o que eu achei. Mas é basicamente isso. Se inscreve aí, deixa o like pra gente trazer mais vídeos pra cá. É isso, fiquem com Deus, tamo junto.